Olá, que alegria ter você aqui na TV Evangelizar, me fazendo companhia. Começando o programa A Vida em Foco, transmissão para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar com muita compaixão da geração Z, que parece ser a geração que se sente mais abandonada. O que será que está por trás deste sentimento e como que nós podemos ajudar as pessoas desta geração? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse tema com a psicanalista Valéria Wanda, que é professora de psicologia e vai nos explicar como lidar com esse sentimento de rejeição. Vamos também falar sobre uma pesquisa que aponta que faltar a primeira mamografia acaba aumentando o risco de morte por câncer de mama. Vamos também falar sobre a importância dos passeios com os cães, mesmo quando eles têm espaço dentro de casa. Boa notícia para os estudantes é que pela primeira vez o Sisu vai aceitar as notas das 3 últimas edições do Enem. E vamos ainda falar sobre o processo de preparação de queijos e doces no sítio São Francisco, no interior do Paraná. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Abrimos o programa falando sobre esse sentimento de rejeição da geração Z. Será que é algo deles? Será que faz parte da história, né, de como eles foram criados, de que forma que nós podemos ajudar as outras gerações? Porque, afinal, não é bom, né, que uma geração cresça sempre achando que ela está excluída, que ela está sendo rejeitada. Isso tem impactos muito negativos. Então, nós convidamos aqui a Valéria Wanda, que é psicanalista, professora de psicologia da Faculdade Estácio e fala de Minas Gerais. Quem nos acompanha aí de Juiz de Fora, canal 15.1, é de lá que é a nossa querida entrevistada. Tudo bem? Seja bem-vinda, Wanda. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos lá falar sobre essa geração Z e esse sentimento de rejeição. Isso tem uma base de onde, minha querida, nós poderíamos dizer? Tem a ver com a forma como foram criados? Tem a ver com a situação atual que vivemos? Como que é isso? Olha, eu primeiro quero falar para os ouvintes, assim, né, para quem está nos assistindo, que a geração Z, né, indicada como geração Z, é as pessoas que nasceram mais ou menos na década de 1990 até 2010, tá? Então, elas têm uma marca muito especial, são os jovens, né, os jovens que estamos aí hoje, que cresceram no mundo digitalizado. Tá. Então, a percepção que eles têm, né, do mundo já é digital, assim, eles são nativos da digitalização. Então, sempre há um pouco de dificuldade de entender isso por parte dos adultos das gerações anteriores, né? Então, eu fiz essa observação porque é preciso que a gente pense sobre isso, porque eles têm uma nova visão do mundo, né? Se anteriormente a gente tinha um propósito de imediatamente ir a campo, logo pensar em trabalhar, hoje eles resolvem tudo pela internet. Sim. Então a forma de se resolver as coisas mesmo, de se posicionar no mundo já é diferente e pode causar uma estranheza. Tá. Isso. Os conflitos de relacionamento. Podemos começar por aí. Entendi. Que é a cena que vocês estão mostrando aí, né? Entende? Então, assim, os pais que são da geração X ou da geração milênio, que são as anteriores, que foram muito acostumados a trabalhar, construir carreira, estudar, se preparar para o mundo, tem uma geração aí que parece que encontrou o mundo pronto. Isso não é bom nem é ruim. Tá. Mas tem a ver com a vida amorosa, com a vida né, de como a gente se constitui. Por isso que essa palavra rejeição é preciso que a gente tenha muito cuidado para falar dela, sabe? Porque faz parte, toda vez que a gente se sente não amado ou pouco amado, essa experiência da rejeição. Mas é muito interessante esse ponto que você colocou, Wanda, porque
se passa por uma falta de compreensão, e quando a gente olha desse ponto de vista que, de fato, né, as gerações anteriores precisavam construir muita coisa que hoje já está pronta. Então não existe tanto uma necessidade nesse sentido de fazer, mas existem outras necessidades. O que a gente tem que olhar? Quais são as necessidades que são essenciais, que não vão mudar e que vão fazer, de repente, esses relacionamentos serem mais fortes? Isso. Eu diria assim, né? Todas as crianças são bebês e precisam ser cuidadas, ponto, independente da idade. Tá. De acordo com os recursos que a gente tem ao longo, né, da vida, a ciência, o nível de informação da família, que cuida mais, cuida menos. Mas essa experiência de amar e ser amado é uma experiência constitutiva. Hoje, muita gente quer viver como se fosse máquina, que vai lá, desliga, dá um like, ou, né, ou desliga, cancela o outro. Mas isso tudo é uma grande fantasia, porque, na verdade, nós somos seres humanos constituídos na relação com o outro o tempo inteiro. Então, eu posso ter esse aparelhinho que me faz fantasiar de que eu tenho e desligo a pessoa na hora que eu quiser. Mas isso é só uma fantasia. Então, a rejeição é uma experiência humana toda vez que eu me sinto pouco amado. Tá. Entende? Não correspondido à minha experiência de amor. E o amor é algo que a gente aprende amando. Entendi. Então a dica acho que seria mais no sentido de como que essa geração se sente amada, né? Acho que a pergunta é essa, porque a percepção desse amor também muda, né? Mudou muito. Até porque, como eles estão atravessados pela virtualidade, eles têm uma fantasia de que podem fazer isso, dependendo da família, né? Mas vamos pegar as famílias em que esses aparelhinhos são grandes companheiros. Há pouco tempo eu vi uma palestra sobre o uso de robôs para fazer babás, né, para cuidar das crianças. Ora, então eu vou acreditando que tem um ser ali que vive em minha função. Quanto mais eu tenho isso, quando eu vou conviver com um humano, né, que não pode estar 24 horas a meu serviço, eu me assusto. Eles conseguem expressar melhor e receber melhor essas mensagens de amor, talvez pelo uso da tecnologia? Isso faria parte de uma adaptação que as outras gerações teriam que fazer ou não? Hoje, a grande parte dos encontros é mediado, são pelo virtual. E isso pode causar um problema. É algo que a gente tem estudado, porque no virtual eu posso controlar, né, as dificuldades. Então, eu desligo, eu invento, eu imediatamente tenho uma pressa. A gente fala que um dos sintomas dessa geração é uma pressa e pouca paciência para viver as experiências. Sim. Né? Aquelas experiências que a gente tinha, vai fazer uma faculdade, depois vai procurar um trabalho, vai viver toda uma construção do trabalho, não. Hoje você tem uma geração, alguns, tá? Não vou fazer generalizações, mas alguns que acreditam que vão fazer sucesso através daqui. Então não é mais importante, né, fazer uma carreira acadêmica, mas é ter sucesso, por exemplo, na internet. Então eu ser celebridade, sabe? Isso dá uma impaciência com a aprendizagem, por exemplo. As escolas, as universidades estão sentindo muito isso, né? As pessoas não têm interesse mais em ter aquela paciência de construir o conhecimento, que é algo humano. A gente não aprende magicamente. Isso a gente deixa para as máquinas, para a IA, que realmente a inteligência artificial ela acumula dados. A gente não consegue dessa forma, né? Nós somos seres de histórias. Esse é um problema que eu gostaria de chamar a atenção nesse tempo, né? Essa pressa e pouca paciência consigo. Na adolescência, essa história do sucesso e da visibilidade é um tema muito importante, porque querem ganhar muito dinheiro, querem agarrar algumas profissões porque dá muita grana, trabalhar compulsivamente, porque só assim vão conseguir rapidamente um padrão financeiro que os pais demoraram, que não tiveram e que apostaram que podem. Sim, eles vão conseguir tudo. São muitas mudanças, digamos, para o cérebro dessa geração que as nossas próprias instituições ainda não têm.
tantas mudanças assim, não sei se vai ter. Acredito que sim, acho que isso acaba indo para um equilíbrio. Mas esse ponto é o que faz com que eles sintam-se fora, né? Rejeitados no sentido de parece que não achei o meu lugar ainda. É isso. É isso. Tá. É isso. Essa é uma das questões, essa pressão e a insegurança. Sim. Porque não corresponde narcisicamente, a criança acha que ela tem o mundo nas mãos. Mas ela vai entendendo aos poucos que não tem. Sim. Mas algumas pessoas não conseguem isso. E essa geração, por ter o virtual que facilita, né? Eu vou lá, acesso, tem uma informação, tem um vídeo, tudo. Eu não tenho mais que procurar as coisas. Então, inclusive procurar relacionamento. Na vida amorosa, então, isso é muito grave, porque eu acho que o outro tem que me amar de qualquer jeito. Entendi. Então, porque eu quero. São outros desafios, né? São outros desafios. Mas eu acho muito importante você deixar claro, né, como você está fazendo, quais que são as dificuldades da geração. Porque acho que o compreender é o início de tudo. Poderia dizer isso? Sim. E isso vale para os pais e vale para os professores. Ah, legal. Que eu digo assim, né? Porque, olha só, nós temos os professores nessa geração Z, ou Z não, normalmente é X, né? Anterior, ou até a milênio, enfim, que falam nessas ordens aí. Uma escola que ainda funciona, eu diria, do século XIX, um modelo escola, acaba e um sendo... aluno, totalmente tecnologizado, né? Digital. Então, causa um mal-estar terrível, porque o professor não precisa ficar se desgastando para preparar uma aula, porque ele tem tudo na internet. Sim, com certeza. Então, o que o professor vai fazer em sala de aula? Sim. O que um pai e uma mãe pode dizer ao seu filho, né? Que tem controle de saída, de tempo, sabe, os conflitos, enfim. Sim, diga assim, olha, se cuida porque eu te amo. É isso que a gente pode dizer. Um pai dizer e uma mãe. Com certeza, com certeza. Deixa eu só concluir. Porque tem essa fantasia de controle do mundo. E essa fantasia de controle do mundo, às vezes, leva as pessoas a terem experiências de muito risco. Físico, moral, né? Que é o chamado, a violência que está instaurada aí. Eu posso tudo. Com certeza. Minha querida Valéria Wanda, muito obrigada por dedicar seu tempo a falar desse tema com todo o Brasil. Abraço para você aí de Minas, para você que nos acompanha pelo canal 15.1 em Juiz de Fora. Muito obrigada, viu? Sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Claro. Muito obrigada a você também. E olha, nós estamos aqui falando sobre, basicamente, os adolescentes, as dificuldades, mas isso não significa que eles não sejam muito inteligentes, capazes e... Esse exemplo que nós vamos dar é um que nos inspira, porque ele aliou a busca pelo desenvolvimento de inteligência emocional com a tecnologia através de um aplicativo. Saiba mais agora nessa matéria. Foi durante a pandemia que a Graziela, de 16 anos, percebeu como a depressão e outros transtornos mentais passaram a ser mais comuns e afetavam cada vez mais os jovens. Após muitas pesquisas sobre o tema, viu como os números assustavam. A pesquisa começou em 2021, depois que eu vi os impactos que a pandemia teve nos adolescentes, principalmente nos colegas da minha classe, e eu recebi alguns dados sobre o que eles achavam dos transtornos, se eles queriam aprender mais, e foi com base nesses dados que eu criei o aplicativo agora. A ideia do aplicativo é atuar na conscientização sobre o estado emocional do usuário. Para isso, é preciso responder 20 perguntas que, de acordo com as respostas, auxilia na identificação de doenças mentais. Depois do questionário, a pessoa ela pode fazer algumas técnicas de exercícios e atividades que ajudam principalmente em momentos estressantes, para ajudar a pessoa a se acalmar. O projeto foi orientado pela professora Flávia e a missão era unir a vontade de ajudar as pessoas a aprender e a lidar com essa situação emocionalmente desgastante. É isso que a gente busca, né? Criar essa autonomia neles para resolver os próprios problemas, resolver problemas da humanidade. A gente precisa de pessoas que sejam capazes de construir um mundo cada vez melhor. O nome Mentalsaurus vem da junção da palavra mente e saurus
Carlos do Dinossauro, que é personagem assistente do app. Em 2021, o aplicativo já tinha sido destaque na Mostra Brasileira de Inovação, Pesquisa Científica e Empreendedorismo. Mas a Graziela deu um passo ainda maior. Ela foi premiada na categoria Humanas, da mais importante feira de tecnologia para estudantes e pré-universitários do Brasil, a Febrace. Eu não esperava que chegasse nesse nível e até depois das premiações da Febrace foi sempre um choque. A versão teste do aplicativo foi aplicada aos alunos do Colégio da Graziela. E eu fico feliz de ver que as pessoas elas têm se interessado pelo que eu criei e que tem a potencialidade de chegar como eu queria para ajudar cada vez mais pessoas. E a tecnologia está aí para ajudar-nos em todas as áreas da nossa vida, como você viu, inteligência emocional, mas também dentro da área da saúde. Tem muitas mulheres que ainda resistem a fazer exame de mamografia. Então, interessante esse dado de risco que nos apresentam algumas pesquisas. Mulheres que não realizam a primeira mamografia têm até 40% mais risco de morrer por câncer de mama, segundo o estudo do Instituto Karolinska, na Suécia. A pesquisa acompanhou 432 mil mulheres por 25 anos, avaliando sua rotina preventiva contra os tumores. Para a maioria das faltantes na primeira mamografia, o hábito de não comparecer nos prazos corretos permaneceu ao longo do tempo. A mortalidade, 40% maior entre as que não compareceram, foi atribuída justamente às faltas na prevenção. Por isso, não falte às suas consultas e exames. A gente sabe que a rotina é corrida, mas você precisa tirar um tempo para se cuidar. E agora, recado de saúde para você. Hoje eu quero presentear você com uma cinta que modela e reduz medidas. Ela vai te ajudar a se livrar daquela gordura que tanto te incomoda. E o melhor, hein? Sem cirurgia e sem dor. Essa cinta aqui, ó, ela tem tecnologia de infravermelho e ela vai agir direto na gordura rígida. E eu quero te entregar essa cinta de graça na sua casa. Para concorrer é muito simples. Garanta agora mesmo o seu kit Glicotrate. Ligue 0800 555 5123. Se você adquirir agora o Glicotrate, vai receber de presente 3 meses do Ultra Blend Seca Barriga para você emagrecer nesse final de ano. Esse é um presente por minha conta para você e você não entendeu errado. São 3 meses de emagrecimento de graça para você chegar no início do ano mais leve, mais magra, mais bonita e com a sua glicemia controlada. Porque você já sabe, né? Quando a gente corta o pão, o arroz, o doce e a barriga não sai, isso é resistência à insulina. Essa gordura, ela triplica o risco cardiovascular, vai aumentar a inflamação do seu corpo e vai ir travando o seu metabolismo. Então, aqui o Glicotrate vai entrar e fazer a diferença porque ele é um composto orgânico que tem 17 ativos naturais e vai auxiliar o seu pâncreas a voltar a funcionar, a voltar a produzir insulina e quebrar a gordura rígida da sua barriga. Vai reduzir o inchaço e a retenção de líquidos e vai te devolver a disposição. Oferta imperdível, hein? Para você que quer ligar agora e adquirir, eu vou garantir 70% de desconto no kit Glicotrate, hein? E mais 3 meses do Ultra Blend Seca Barriga de graça. E você ainda vai concorrer a essa cinta infravermelho que vai modelar e reduzir as suas medidas e também ajudar a aliviar as dores na coluna e na lombar. É uma oportunidade única. Ligue agora. 0800 555 5123. 0800 555 5123. E você já pensou em peregrinar com o padre Reginaldo Manzotti? Porque você terá uma oportunidade no próximo ano, 2026, ali no período de Pentecostes, viajando por várias cidades, começando no dia 11 de maio e em Londres, com um City Tour que vai passar pelos principais pontos turísticos. Também iremos para o norte na chamada medieval de Stanford e depois para York. A viagem continua numa vista icônica ao castelo de Alnwick e depois a Edimburgo, capital da Escócia, visitar também o Palácio Oficial da Escócia. Também está incluso Glasgow e Liverpool, que é a cidade dos Beatles, e passará também pela história Stonehenge.
Em Lisboa, vai fazer um tour panorâmico, depois seguir para Átia, onde haverá o Congresso Internacional de Pentecostes, Cenáculo com Maria. As informações já estão aí na sua tela. Tem o telefone de contato que você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp. Também pelo e-mail peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Importante você já se programar para o próximo ano ficar com o Padre Reginaldo em missão em Pentecostes. Vamos para um breve intervalo. Na volta você vai entender a importância de passear com os seus bichinhos de estimação. Mesmo se eu moro em casa, Carol, mesmo se eu tenho um quintal grande, pois é isso que nós vamos entender. Então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Umuarama, no Paraná, canal 24.1, conhecida como a capital da amizade, e tem como mascote oficial o Umuaraminha, um índiozinho que se tornou o símbolo da cidade em 1990. Outra curiosidade é a existência de uma réplica da Torre Eiffel, localizada perto da rodovia, que é um ponto turístico para fotos. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta para falar com você de todo o Brasil sobre Igreja em Saída. Foi um pedido muito feito pelo Papa Francisco enquanto ele estava nos pastoreando. E nesse caso nós vamos conhecer algo que vai de encontro a estrangeiros no Brasil, né, que precisam de tanto auxílio e muitas vezes têm dificuldade. Então, eles que se estabelecem aqui no Brasil acabam recebendo a ajuda na Diocese de Guarapuava. É isso que traz esta reportagem do Murilo Cardoso. Acompanhe comigo. Imagina só mudar de cidade, ou melhor, de país, e não conhecer nada e nem ninguém. Essa é a história da Gregória e de tantos outros imigrantes. Vinda da Venezuela, chegou a Cascavel há cerca de 1 ano. Aqui encontrou ajuda para tocar a vida. Ajudaram a eu com documentação, fazendo currículo, com donações de roupa para frio, de alimento, alguns eletrodomésticos, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha nada. Esse amparo veio através da Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Estrangeiros e pessoas em vulnerabilidade social são auxiliados, desde a parte mais burocrática da documentação, passando pela doação de roupas, alimentos, moradia e até mesmo encaminhamento para vagas de emprego. A gente tem muita compaixão e esse trabalho lindo que nós fizemos é acolhida, cuida, ensina, faz documentos para o primeiro trabalho, doa alimentos, doa roupas e ensina a caminhar no nosso país com a ajuda da Pastoral Social. A Jaque, por exemplo, é profissional organizer e dispõe de seu tempo para organizar as doações que recebem. Algumas roupas já são entregues para aqueles que precisam, outras são levadas ao bazar. Toda a renda é revertida para a manutenção dos trabalhos da pastoral. É gostoso esse trabalho de você receber, de você servir. Porque se a gente tem a oportunidade de ceder um pouquinho do nosso tempo, é tão pouco que a gente faz assim de ceder, de estar aqui, de atender, de acolher, né, de fazer essa triagem de uma roupa legal para poder doar, para poder vender para o pessoal. Então eu tenho muita alegria em estar aqui. E essa dedicação se transforma numa grande onda de solidariedade. Estamos sempre fazendo campanha com os amigos, com os vizinhos, com parentes, né? Então, assim, a gente percebe que tem épocas do ano, né? Que as pessoas começam a limpar armário. A Ossanha chegou há 6 meses no Brasil e tem um filho especial. O acolhimento foi fundamental nesse processo delicado. Muito apoio em todo momento, sim. Eu falo para eles que aqui ajuda muito. E a fé na padroeira contribui para que esse voluntariado continue a serviço da vida. Uma missão muito árdua, mas muito boa. E fico muito feliz com a nossa comunidade, pela fé na casa da nossa mãe e quanto que esse povo nos ajuda. E com a generosidade de todos, as doações, a gente
transmite até as imigrantes, mães, a nossa fé. A gente também traz a rezar conosco, porque é importante não só ajudar, mas a parte espiritual também. E é muito gratificante você receber uma pessoa, às vezes, com carência de roupa, de comida, e você poder ver essa pessoa indo embora com um sorriso no rosto. É assim, a gente trabalha feliz, a gente vai embora daqui com vontade de ficar mais aqui. E o tema agora tem tudo a ver com as famílias que têm pets. A gente sabe que precisamos nos dedicar aos animais, e uma parte que eu digo que é desafio para muitos é achar o tempo para passear com eles, né? Tem gente que fala assim, Carol, mas olha, tenho um espaço grande em casa, né? Não vivo em apartamento. Ainda assim, a gente precisa todos os dias passear. Então essa é uma pergunta que nós vamos responder aqui para que você, se precisar adaptar aí a sua rotina, faça, né? Porque afinal nós vamos olhar para a saúde e bem-estar dos nossos animais de estimação. Então estou aqui com a Jéssica Formigoni, que é médica veterinária. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante para a saúde dos nossos animais. Com certeza. Então, ó, vamos pegar esses casos. Quando a gente tem uma família que mora em apartamentos, por exemplo, acredito que essa família já se programou para os passeios diários. Você vê isso, né? Primeira pergunta, isso acontece? Isso acontece com frequência. E quando já tem um espaço maior, já tem até um quintal ali que o bichinho fica mais à vontade, como que fica a questão da energia dele, do estado emocional? Ainda assim precisa desses passeios? Sim, é importante, mesmo quando a família tem um quintal grande, que o cachorro pode se exercitar, é importante fazer o passeio diário com eles. Porque o quintal, ele é o mesmo lugar sempre. Então, ele tem sempre os mesmos estímulos naquele ambiente. Ele acaba, digamos assim, entrando numa rotina de tédio? Isso tem para cachorro ou não? Isso, exatamente. Ele tem sempre, é muito previsível. É sempre o mesmo local, as mesmas coisas que ele faz ali. E quando ele sai para passear, ele tem novos estímulos. Então, sons diferentes, cheiros diferentes, desafios diferentes. E isso é importante para a saúde mental do animal. Ele fica um cachorro mais equilibrado, mais obediente. Entendi. Com menos tédio, ansioso. menos ansioso também. Isso evita que tenha comportamentos destrutivos em casa ou inadequados, né? Muitos cães, por tédio, né, ou ansiedade, acaba desenvolvendo problemas comportamentais, como lambedura excessiva em patas. Muitas pessoas às vezes acham, é um problema dermatológico, né? Muitas vezes e às vezes até pode vir a se tornar um problema dermatológico pelo excesso de lambedura. Necessariamente. Mas a causa base, às vezes, é a ansiedade, né? É a necessidade comportamental dele que não está sendo atendida adequadamente. E quando a gente fala nesses passeios, ele precisa ter uma rotina exata? Porque tem pessoas que defendem, não, tem que ter o mesmo horário. Tem outros que falam assim, não tem que ter, porque senão, no dia que não dá, cria mais ansiedade no bicho também. Como que seria o ideal de avaliar isso? O ideal é ter uma rotina. Por questão comportamental, passear pelo menos uma vez por dia. Se possível, 2 vezes por dia. Não precisa ser exatamente no mesmo horário, né? Mas pelo menos... Mas 2 vezes é melhor, se 2 vezes for é melhor, se possível. De manhã e de tarde. Evitar horários quentes, né? Sim. Então, por exemplo, no verão. Antes das 10, antes das 10 e depois das 4 da tarde. Lembrando que é bom sempre levar água, oferecer pausas, deixar o animal explorar livremente o ambiente. Então, quando ele quiser parar para cheirar, deixa ele cheirar. Exatamente, tem que ter um tempinho pra isso. É super importante ele cheirar, explorar ali as texturas, né? Caminhar por lugares diferentes, fazer caminhos novos, para que ele possa sentir. Também. Por exemplo, às vezes a pessoa tem quintal em casa, mas às vezes é só calçado, é só grama. Então, pisar em pedra, pisar em areia, em cascalho. Tudo isso é importante para ele. Isso, socializar é muito importante com outros animais, com outras pessoas. É um momento de conexão entre o animal e o responsável também. Ali, durante o passeio, ele vai melhorar cognitivamente também, né? Então, ele vai criar um vínculo com o tutor e assim ele vai começar a entender, mas o tutor também
tornando-se um animal mais obediente até dentro de casa também. Que interessante. Nossa, muitos benefícios então para esse passeio. Muitos benefícios. E quando chove, faz o quê? Tem que sair do mesmo jeito? O ideal é sair do mesmo jeito. Coloca uma capinha de chuva, vai de guarda-chuva. Tem algumas pessoas que colocam botinhas nos animais. Isso só quando é necessário mesmo. Porque realmente não precisa, né? Não precisa. O animal, né? O cachorro, ele é na natureza. É mais talvez para não sujar em casa que a pessoa faz isso, né? Também. Ou quando realmente o cão ele tem uma necessidade de usar por uma questão dermatológica ou de sensibilidade ou articular, aí pode se colocar, né? Mas geralmente é um veterinário que vai orientar nesse caso. Entendi. Porque na natureza eles, né, não precisariam de nada disso, né? Não precisariam de nada, se molham, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Entendi. Então, rotina é importante. Se possível, mudar os locais de passeio também. Isso. Uma frequência de pelo menos uma vez por dia. Se possível, 2 é o ideal. Sim. Basicamente é isso. Basicamente isso. E cuidar, acredito, também dos antipulgas, né? Porque mesmo passeando assim na cidade, pega, né? Exatamente. Pulga, carrapato, enfim. É importante sempre estar com a vacinação em dia. Tá. E também fazer o uso dos antiparasitários, né? Quando necessário. Então, sempre ter um auxílio de um médico veterinário, né? Para orientar a usar adequadamente também o antiparasitário. Entendi. Mais uma perguntinha. Como que dá para identificar o estresse no cachorro? Você falou que as lambeduras são um. Tem mais algum? Isso, tem. Latir demais. Então, uma latição excessiva. Uivos. O animal, às vezes, ele fica inquieto. Tem dificuldade para relaxar. Destruição de objetos. Tudo esses comportamentos assim que… Comportamentos compulsivos também. Todos esses são sinais de que o cachorro ele tá com uma necessidade que não está sendo atendida. Tá. Interessante. Muito bem. Obrigada, minha querida, por vir falar desse tema, agradeço. Tá? Obrigada a você. Vamos agora com um recadinho especial aqui na nossa programação. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Quantas vezes você no seu dia recebe ligações de números que ou são desconhecidos ou que você tem que bloquear, colocar no não perturbe? É sobre isso que eu quero falar com você agora, porque a partir desse mês, empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês deverão exibir na tela do celular um selo de verificação, indicando que o número é legítimo. Esse processo só será exigido para todas as ligações a partir de 2028. Enquanto o sistema não é adotado por completo, algumas medidas podem ajudar a reduzir o volume de chamadas indesejadas. Por exemplo,
Uma das saídas é aderir ao Não Me Perturbe, que acaba com ligações de operadoras de telefonia e bancos legítimos. O serviço está disponível em www.nãomeperturbe.com.br, mas não impede ligações de golpistas e de empresas de outros setores. Número 2, proteção ID ou spam. Alguns celulares Android contam com recursos que identificam e bloqueiam boa parte das chamadas suspeitas. Número 3, baixar aplicativos de identificação de chamadas. É um caso que também pode te ajudar. Número 4, em último caso, a saída é bloquear chamadas de números desconhecidos, o que acaba com o problema, mas pode fazer você perder algumas ligações realmente importantes. E em quinto lugar, a Anatel também orienta consumidores a registrar reclamações caso o problema não seja resolvido. Então vamos nos empenhar nisso, porque afinal, quantas ligações o brasileiro está recebendo todos os dias e puramente comerciais. Então vamos fazer uma força-tarefa nisso, né? Com todos esses pontos que nós colocamos para você e pode compartilhar com quem mais precisar. Quero também chamar a atenção para você que nós já estamos com a campanha, ou melhor, a ação Menino Jesus 2025, que é promovida pela Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com a Pastoral da Criança. Então, todos os anos, nós buscamos todos os esforços possíveis para renovar esta parceria que acolhe mais de 10 mil crianças, todos os meses ajudando, e é com a sua ajuda que nós fazemos isso. Então, até o dia 30 de novembro, essa campanha que foi criada lá em 2012 segue. E você pode nos ajudar fazendo uma doação extra a partir de R$5 pelo boleto verde que você recebe na sua casa, que é enviado junto com o Jornal do Evangelizador. Então vamos juntos. É um esforço que vale a pena, afinal, quantas crianças estão esperando pela nossa ajuda? R$5 não vai fazer diferença, né? A partir desse valor, você já consegue fazer a sua doação no boleto, você associado que recebeu na sua casa. No próximo bloco, vamos falar sobre produção de queijos e geleias no noroeste do Paraná. Então vamos sair com imagens de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. E Nova Friburgo é a capital da truta, sendo a maior produtora de truta do estado, com uma produção mensal de aproximadamente 10 toneladas. Haja peixe, hein? Já eu volto. Vamos voltar agora com uma história inspiradora do jovem Thomas, que tem uma habilidade especial com arte sacra. Acompanhe comigo. No mundo da arte, um novo talento está emergindo e ganhando reconhecimento. Thomas Felipe, um jovem artista de apenas 9 anos que está conquistando corações e mentes com as suas impressionantes obras. A trajetória de Thomas começou há pouco mais de um ano, quando aos 8 anos ele encontrou na pintura de pedras ornamentais uma forma de expressão artística. Ele tinha muito impulso. Eu falava assim, Thomas, a gente precisa cristalizar essa expressão sua em alguma área, né? Vamos comprar algumas pedras ornamentais e você começa a desenhar e pintar. Só que daí não deu muito certo, porque a pedra ela era irregular. E aí a gente foi numa feira, e num passeio pela feira ele conheceu um stand de arte sacra. E aí eu mostrei para ele, eu falei, olha filho, isso aqui é uma grande ideia de você poder trazer para você uma possibilidade de você conhecer algo novo dentro da parte da arte. Até hoje agora eu tô assim,
pintando peças grandes, mas que não fosse sobre esse presente que a gente ia pegar de Natal, eu não estaria aqui e agora. A arte sacra entrou na vida do pequeno artista numa necessidade terapêutica, uma forma de harmonizar as funções cognitivas impactadas após ser diagnosticado com uma possível dislexia. A terapia ela foi fundamental porque ele tinha muita crise de ansiedade, falta de coordenação espacial, coordenação fina, coordenação motora, grossa, que é traços, né, mais específicos. E a terapia ela proporcionou a ele esse entendimento, essa qualificação, e hoje ele consegue trabalhar com o manuseio do pincel naturalmente, sem entrar em conflito entre o pensamento e a ação. Para Thomas, a arte é mais do que um hobby, é uma paixão que lhe permite conectar-se com a parte criativa e manifestar o dom artístico. A pintura para mim é uma parte de se divertir e fazer uma terapia, porque eu acho que essa terapia é a mais legal que eu já fiz até na minha vida. A arte sacra ela não é só uma função do empreendedorismo, ela é uma terapia que traz à pessoa uma conexão com o plano divino, porque essa conexão, ela pega a força da imagem e ela internaliza na pessoa. E eu acho que automaticamente o Thomas está se curando por meio da arte sacra, pintando as peças e recebendo as graças. Essas histórias que nos inspiram, nos fazem pensar como é importante evangelizar por todos os meios de comunicação. É isso que nós fazemos com a sua ajuda todos os dias. 24 horas fazendo esta missão de evangelizar por toda a nossa programação, que muitas vezes traz a arte sacra, né? Traz as santas missas, devoções diariamente, também programas como esse aqui, com diversos temas que te auxiliam naqueles problemas que você tem em casa, com informações relevantes, profissionais sérios. Tudo isso nós pensamos para você aqui nesse projeto de evangelização. Então, se você ainda não é associado, me acompanha aqui diariamente, convido você a fazer parte desta família. O nosso telefone está aqui, a nossa equipe te aguarda para você fazer o seu cadastro e começar mensalmente a fazer a sua doação para sustentar esta obra. Lembrando que nós precisamos da sua ajuda, porque é assim que nós pagamos todos os custos para produzir material, transmitir de forma gratuita para todo o Brasil. Então a sua ajuda é muitíssimo necessária, sua generosidade vai fazer toda a diferença para esta equipe de evangelizadores espalhados aqui em todo o Brasil. Então, estamos aqui te esperando de braços abertos para fazer parte da Associação Evangelizar é Preciso. Vamos falar agora sobre meio ambiente, entender quais os impactos que os eucaliptos sofrem com a mudança de clima. Porque a gente fala tanto sobre isso, né? E os eucaliptos, que são árvores extremamente importantes para várias culturas aqui no Brasil. Acompanhe comigo. Frondosas e que cobrem boa parte do país de verde. Só pelo seu formato reto, já dá para saber que estamos falando do eucalipto. Antigamente, seu tronco era usado para se fazer postes de energia. Isso antes, hoje se faz muito mais. Nesse sítio, em Bocaiúva do Sul, no Paraná, esse produtor rural colhe eucalipto para fins da construção. Aqui sai escoramento para construção civil, para construção de barragens, também lenha para caldeira. Da plantação até a colheita é rápido. De 5 a 8 anos já se tem uma árvore deste tamanho. No Brasil, dos 9,85 milhões de hectares de florestas plantadas, 75,2% é de eucalipto. E a região com mais hectares de área plantada é o Sudeste, com 48%, seguida do Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. É tanto eucalipto que, se a gente juntar essa área, corresponde a 3 vezes o tamanho do estado de Sergipe. Além da quantidade, tem que ter qualidade. E o Cleverson explica como. Tem que cuidar muito no plantio, né? Tem que tomar cuidado. Se o primeiro mês tem que ter alguém na plantação nova cuidando por causa da formiga. Mas não é nada assim de muita dificuldade, bem tranquilo. De árvores como essas daqui, dá para se aproveitar de diferentes formas. E uma delas é na construção, como desse galpão aqui, que foi feito 100% de eucalipto.
E se na natureza é assim, na indústria é uma infinidade de produtos. Fraldas, embalagens e lenço umedecido são alguns dos diversos produtos feitos do eucalipto. Washington Magalhães é pesquisador da Embrapa Florestas e diz que isso é só 1% do que se dá para fazer com a base da árvore, a celulose. O que se usa muito é a celulose, mas composta com outros materiais. Então, você adiciona plástico na celulose, você adiciona alumínio na celulose. O que a gente está tentando fazer é substituir esses plásticos e esses filmes metálicos por filmes com nanotecnologia, ou seja, com a nanocelulose. E para o futuro, Washington diz sobre esse material branco, a nanocelulose, uma tecnologia feita da celulose e vegetais. E através dela, o pesquisador fala de produtos que poderão ser feitos com um custo de produção menor e a qualidade superior. Com ela a gente transforma em nanocelulose, com essa nanocelulose permite que a gente faça uma membrana fina e que o custo é 1000 vezes mais barato que uma membrana feita de bactéria, que é uma membrana que já está no mercado. O resultado é excepcional, embora a nanocelulose para produzir seja mais cara do que para produzir a celulose, mas a gente consegue fazer produtos que no final das contas vai ser mais barato. Vamos falar agora sobre os estudantes, sobre notas no Enem. Recentemente, você deve ter alguém que prestou Enem já esse ano e que vai poder usar essa nota, porque olha a boa notícia para os estudantes. Você que fez Enem nas últimas semanas ou avise também o seu filho, pela primeira vez, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, permitirá o uso das notas das 3 edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio. Dos anos 2023, 2024 e 2025, nós estamos falando, para a seleção dos candidatos em universidades públicas. Ou seja, o aluno que fez o Enem em 2023, por exemplo, e que nem chegou a se inscrever na edição atual da prova, também poderá concorrer a vagas por meio do programa. De acordo com o Ministério da Educação, MEC será considerada a pontuação que gerar a melhor média ponderada no curso escolhido. A mudança já aparece no edital de adesão das instituições de ensino superior ao SISU 2026, cujo prazo é até dia 28 de novembro. Todas as etapas devem ser realizadas pela plataforma SISU Gestão. Eu sei que isso causa muito estresse, muita ansiedade nos alunos, mas é uma boa notícia. Até porque tem muito adulto que fala assim, olha, a época de vestibular é a melhor que tem. Depois o estresse mesmo vem com os boletos para pagar, menino, né? Então é por isso que a gente separou aqui essa matéria que fala sobre as dívidas, né? Um grande percentual de endividados relata sentir ansiedade. Não é para menos, né? Provavelmente perdem o sono, perdem a paciência, ficam mais irritados. Então esses são problemas de, inclusive, saúde mental. Acompanhe com a gente. Quem nunca se preocupou com as contas no fim do mês? Dá dor de cabeça, insônia, estresse, ansiedade. E olha, tem muita gente que já passou por situações assim. Aconteceu várias coisas, né? Assim, tudo. Cheguei um tempo que eu cheguei a surtar. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Principalmente no começo do ano, que começa a ter muita escola, IPVA, licenciamento, né? Todos esses valores. Dá uma esquentada no consciente da gente. Aí eu fiquei assim um pouco ansiosa, porque no desespero, né, a gente já pensa um pouquinho de insônia também. Não dorme. A pessoa que gosta de andar certo, andar na linha, não dorme, né? A relação entre finanças e saúde mental tem se tornado um tema central na vida dos brasileiros. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quase 6% da população brasileira sofre de depressão, tornando o Brasil o país com maior incidência da doença na América Latina. Entre os fatores que impactam o bem-estar mental, a situação financeira se destaca como um dos mais relevantes. Ainda, segundo a pesquisa, 74% dos endividados relatam sofrer de ansiedade e outros impactos emocionais devido à dificuldade de manter as contas em dia. Acho que hoje as pessoas estão se confundindo muito, querendo ter muito mais do que aquilo que elas podem.
Então, eu acho que o problema que está acontecendo hoje é essa falta de regulação, assim, de que se a gente olhar bem para dentro da nossa vida, pode ser que a gente entenda que a nossa vida está boa. Que a gente tem aquilo que a gente precisa. Diante desse cenário, a educação financeira surge como uma solução ideal para minimizar o impacto emocional das finanças desorganizadas. A chave está em adquirir conhecimento e planejamento desde cedo. Eu sempre digo que o problema dos brasileiros não é ter mais dinheiro, e sim saber gerenciar. A gente dificilmente resolve o problema financeiro com dinheiro, a gente resolve o problema financeiro com educação financeira. Obviamente, nós temos as pessoas que têm normalmente uma renda baixa, uma renda menor. Para esse tipo de indivíduo ou para esse tipo de família, é mais importante ainda tomar excelentes decisões. A falta de educação financeira impacta particularmente os jovens. Em um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que 47% dos jovens entre 18 e 24 anos não controlam suas finanças e 37% já tiveram um nome negativado. Isso reforça a necessidade de iniciativas que ensinam a importância do planejamento e da construção de um futuro financeiro sólido. São decisões muito bem planejadas que devem ser usado no mínimo a planilha, e nessa planilha colocar como tom de prioridade quais são as dívidas mais importantes, as que têm o maior desconto, e assim tomar algumas decisões mais assertivas para o longo do prazo. Isso traz saúde mental, gente. Isso traz paz para você conseguir reorganizar e ver que é possível. Quando você está no controle da situação, o teu nível de ansiedade, de estresse, de depressão tende a estabilizar. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Mas nem por isso nós vamos deixar de cuidar da nossa saúde, então preste atenção nesse recado. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou tomando Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Sentia muita dor, muita. Nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. É pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. Vamos agora até o noroeste do Paraná por um bom motivo. Queijos, doces, geleias, diretamente do sítio São Francisco. Acompanhe comigo. Dia de preparar queijos e doces começa assim no sítio São Francisco, tirando o leite da vaca, apanhando frutas no pé. Tem sido assim há 3 anos na vida da família Jardinete, que trocou a cidade pela vida no campo, no município de Doutor Camargo, região noroeste do Paraná. Logo, eles descobriram que aquilo que produziam para eles poderia também ser comercializado. A nossa produção é maior que o nosso consumo.
Então, começou a sobrar a nossa produção, então a gente pensou o que fazer com esse excesso, né? Aí pensamos na produção de conservas e doces, que tem uma validade maior, que a gente pode armazenar por um maior tempo, né? Aí a gente pensou em produzir os doces e as geleias. E depois da produção, onde vender? Aí pensamos em montar a barraquinha de autoatendimento na frente do sítio para a venda dos produtos que a gente produzia aqui. Aqui as atividades são muito bem divididas. O doce de leite é feito com leite de vaca mesmo, tirado fresquinho, logo cedo. E a missão de ordenhar as vacas é do Wilson. A vida inteira trabalhando como mecânico de turbinas, ele precisou ajustar a habilidade das mãos para entender a técnica da ordenha. Quando a gente chega e muda totalmente a nossa questão de trabalho, a gente tem dificuldades nas coisas, né? Mas aí a gente pede ajuda para o Santo Anjo, para ir iluminando e aprendendo, porque a gente teve que aprender tudo no sítio, né? Aqui a gente aprendeu a tirar leite, mexer com as criação, aprendeu a criar galinha. Então a gente teve que aprender a viver diferente, de uma maneira diferente aqui no sítio. Leite tirado, agora a Virlene já pode iniciar o preparo do queijo, que leva em média 1 hora entre coar, pasteurizar e coalhar. E depois mais 12 horas até ficar assim, no ponto de consumo. Ela prepara também o doce de leite caseiro, um processo mais simples, que precisa apenas de açúcar e fogo. Fogo a lenha, que inexplicavelmente tem um sabor ainda mais especial. Os filhos do casal, Gabriel e Pedro Henrique, também ajudam na produção dos doces. Um apanha as frutas, o outro higieniza e corta. E mais uma vez, a Virlene finaliza o processo. Quando perceberam que essa também poderia ser uma atividade para trazer renda para a família, a Virlene se capacitou para isso. Eu fiz alguns cursos assim na produção de doces, de conservas, para a gente poder ter uma qualidade, né, na nossa produção para poder atender os nossos clientes. A maioria dos doces são produzidos com frutas do sítio. São mais de 15 variedades que a família produz. Eles são servidos no café da manhã rural e quem vem aqui também pode levar um pouco dessas delícias para casa. No café da manhã rural que a gente serve, né, aos finais de semana, tanto para o campista quanto para as pessoas que vêm apenas tomar o café rural aqui. E também no final de semana é aberto aos sábados, domingos e feriados nossa barraquinha de autoatendimento, onde as pessoas, nossos clientes, vêm comprar os nossos doces. E é com muita fome que eu vou me despedir de você, né? Depois desta matéria. Continue aqui com a gente na TV Evangelizar. E eu te encontro novamente amanhã no mesmo horário, às 3h30 da tarde. Fique com Deus.